gravando. Aí. A paz do Senhor Jesus para os irmãos do grupo Pedido de Oração. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para todos os irmãos no livro de Jeremias, no capítulo 18, onde vai falar o vaso do oleiro e a impenitência do povo, ou seja, nós nas mãos do oleiro. Nós na mão do oleiro. A Bíblia vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do Senhor, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como um vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso conforme que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vocês como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Eu gostaria de deixar uma palavra de conforto para o seu coração, querida. Você, mulher de Deus, homem de Deus, criança, adolescente, jovem, ancião, que está passando por um momento de escassez, um momento de dificuldade. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: e veio a Jeremias a palavra do Senhor dizendo. Uma das primeiras frases desse texto fala que Jesus está falando assim, ele está querendo dizer assim: olhe para mim. Deus está falando com você agora, olhe para mim, preste atenção em mim. Porque às vezes, quando Deus quer falar com a gente está prestando atenção em outras coisas. A gente está prestando atenção no que os outros pensam ou falam de nós. A gente está prestando atenção nas calúnias e nas dificuldades, está prestando atenção no que os outros vão dizer ou pensar ao nosso respeito. E a Bíblia diz que o autor e consumador da nossa salvação é Jesus Cristo. Então preste atenção. Visualize neste momento que Deus quer falar com você. Deus está falando assim: olhe para mim, porque eu sou o autor e consumador da sua salvação. Veio a palavra a Jeremias dizendo: levanta. O Senhor está te aconselhando a se levantar. O que é se levantar? É se posicionar. É se colocar de pé na disponibilidade de Deus, para Deus falar, para Deus fazer. Porque o Senhor está chamando a tua atenção. Querido, levanta, desperta. Olhe para mim. Te anima, se fortaleça, busca, ora. E agora eu vou falar com você. Quando você buscar, orar, se levantar, se reanimar as suas forças, eu vou começar a falar com você. Eu vou começar a mostrar para você a minha glória. Então a Bíblia diz assim: levanta e desce. Quando você se anima, se fortalece na oração, no jejum, buscando o Senhor, olhando para Jesus, pelo que Ele há de falar com você agora, aí você começa a descer. Descer em quê? Descer na humilhação. Descer na humilhação é reconhecimento. É quando eu chego para dizer: Deus, fala comigo porque eu sou falho. Deus, fala comigo porque eu sou imperfeito. Deus, fala comigo porque eu estou precisando. Eu estou reconhecendo que Deus é na minha vida e que eu preciso dele agora. Eu estou reconhecendo que eu estou à disposição de Deus. E como se eu dissesse para Deus: eis-me aqui. Deus está querendo que você desce, que você se humilhe, que você esteja pronto para ouvir. E lá em seguida fala: e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir. Como ouvir se você não se levantou, não se fortaleceu? Como ouvir se você não se preparou antes? Como você vai se preparar sem descer, sem se humilhar, sem reconhecer as suas falhas e se colocar à disposição de Deus? E Deus, ele fala assim: Jeremias, lá te farei ouvir as minhas palavras. E ali Jeremias desceu, ele falando assim, então eu desci a casa do oleiro, então eu me humilhei. Então eu comecei a pedir perdão, eu comecei a fazer um conserto, eu comecei a ter uma relação pessoal com Deus e íntima, para que Deus venha falar comigo.
Já viu um homem ter intimidade com a sua esposa sem se aproximar? Então Deus quer que você se aproxime dele agora. Para Deus ter um relacionamento, uma conversa séria, tete a tete com você. E a Bíblia vai dizer que Jeremias falou assim: eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Ele estava falando, Deus começou a revelar a Jeremias os projetos, os planos, as ideias, as organizações e tudo quanto Deus estava fazendo ali. Deus estava mostrando a Jeremias: Jeremias, olha agora o que eu vou fazer. Eu vou te mostrar agora o que eu quero contigo e o que eu quero com o meu povo. Eu vou fazer de você um profeta e eu vou te mostrar o que eu tenho na roda. Mas primeiro, para me fazer com o povo através de você, primeiro eu preciso fazer com você. Eu preciso realizar algo em você. Deus está falando com você que Ele precisa realizar algo primeiro em você. Você está sobre essa roda. Você está sobre a presença. E a Bíblia diz que quando Jeremias desceu, ele viu uma obra sobre a roda. E quando Jeremias viu a obra sobre a roda, ou seja, Jeremias viu alguma coisa ali, o vaso, sobre o centro. O vaso sobre o centro da roda. E a roda estava girando e as mãos do oleiro sendo passada sobre a roda. E Jeremias começou a contemplar, como se naquela visão ele ainda não tivesse entendido, mas ele estava vendo algo sobre as rodas, o barro sobre as rodas. E o oleiro estava trabalhando naquele barro e sobre as rodas. E seguindo a palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor: eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Ele estava, aleluia, Deus estava mostrando Jeremias: Jeremias, sabe o que quer dizer a roda? A roda significa o centro. O centro. Sabe o que significa o centro? O centro é o centro da presença. Para você primeiro, você chegou diante do Senhor, ouviu a palavra, desceu, se humilhou, Deus mostrou o projeto, Deus mostrou as promessas, Deus disse o que ia fazer e Deus começou a fazer Jeremias contemplar sobre as rodas. E eu acredito que você, isso aí é você com Deus. Olha aqui, ó, você tem que estar no centro. E quando a pessoa está no centro, a mão do Senhor está agindo no centro. A mão do Senhor está agindo no centro. O centro é na presença de Deus. Você tem que estar no centro da presença de Deus para que Deus venha trabalhar em você. Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus sem descer, sem se humilhar, sem querer enxergar? Primeiro eu me enxergo, primeiro eu começo a me corrigir, primeiro eu me preparo, primeiro eu começo a entrar no projeto de Deus para que eu venha entender o que está na mão de Deus. Quem está na mão de Deus e quem está no centro da mão de Deus, no centro da presença de Deus, é Jeremias. E Deus estava falando com Jeremias: Jeremias, contempla só o que eu vou fazer. Como esse vaso de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou-se a fazer dele outro vaso. Deus está falando o quê? Tudo que está na mão de Deus, tudo que está no centro pode até se quebrar. Tudo que está no centro pode até rachar. Tudo que está no centro pode até te desconcertar. Tudo que está no tempo pode até estar errado. Tudo que está no centro pode até estar imperfeito. Mas Deus vai lá, ó, e pega aquele mesmo barro, amassa, ou seja, aquele barro deve estar úmido, deve estar com água. Ele ainda está com a massa molinha. Ele ainda não foi para o forno, ele ainda não foi para a fornalha, ele ainda está na mão do oleiro. Deus está tratando daquele vaso. Mas quando o oleiro estava com esse barro nas suas mãos, com esse barro fazendo, moldando esse vaso, ainda tinha algo ali que não estava muito bem. Então o vaso começou a se entortar, o vaso começou, e quando o oleiro pensou que já estava prontinho o vaso se desmancha na mão do oleiro, ou seja, ele se quebra na mão do oleiro. Aquela massa mole, ela se quebra na mão do oleiro. Quando estava quase pronta, ainda não tinha ido para a fornalha. Querido, você ainda não foi para a fornalha, você apenas está na mão do oleiro. Deus está trabalhando no teu vaso. Deus está projetando o teu futuro. Deus está projetando o teu presente. Deus está projetando e esquecendo o passado para poder, aleluia, criar um futuro. Para criar um futuro com um presente, através do presente.
mente. Deus está falando com você que Ele está preparando você, mas é necessário você estar no centro. É necessário você olhar para Jesus. É necessário você descer diante da roda. Descer diante da roda. Se humilhar para que Deus ele venha fazer algo. Mas missionária, eu quebrei. Missionária, eu enfraqueci. Missionária, eu errei. Missionária, eu estou pensando em parar e desviar. Mas você ainda está no centro. Você está na presença de Deus. E se você está na presença de Deus, ainda há uma esperança. Então Jeremias ele estava vendo algo que Deus estava fazendo simbolicamente, como se ele estivesse dentro de uma olaria e Deus estivesse mostrando, tá aí o oleiro, tá aí o vaso e tá aí o projeto e tá aí a presença. Então Deus estava falando, tá aí a roda é o centro e a presença. Deus está falando, enquanto você estiver nesse meio, eu estou agindo na sua vida. Enquanto você estiver mesmo quebradinho, mesmo moidinho, mesmo rachadinho, vai quebrar na minha mão, mas é na minha mão. Vai quebrar na minha presença, mas é na minha presença. Vai errar, mas é na minha presença. Mas aí na minha presença, eu ainda moldo. Eu ainda, aleluia, começo a fazer tudo de novo. Não te preocupa, te preocupe apenas em descer. Te preocupe apenas em reparar, te preocupa apenas em mudar e sair esse negócio que está acontecendo contigo. Te preocupe no que eu vou fazer. Não te preocupe com o resto, te preocupe apenas no que eu vou criar para você, no que eu estou mostrando. E a Bíblia vai dizer que o vaso que se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer do mesmo vaso, ou seja, Deus ele só vai te substituir se você quiser. Se você falar, Deus, eu vou me matar, eu quero morrer, eu quero sair, eu quero abandonar, eu quero desistir, eu vou embora, eu vou desistir, eu vou sumir no mundo, ninguém mais vai me ver, e Deus pega outro e faz outro barro, mas não vai ser você, e a obra na sua vida vai estar destruída por conta de você. Então Deus está falando o quê? Você está quebrado na mão do papai, mas Deus ele vai trabalhar em você na presença dele. Não saia do centro, continua na roda, continua agindo, continua sofrendo, chorando, se humilhando no poço, na prisão, na caverna, embaixo do zimbro. Eu não sei que situação no monte, na terra, em casa, na igreja, continua chorando, porque Deus é contigo e ainda vai fazer infinitamente mais. Como o vaso que fazia se quebrou na mão do oleiro é você, Deus ainda pega esse mesmo material que é você e vai começar a trabalhar tudo de novo. Deus ele está dizendo que não desista, não pare, não pense em desistir, porque eu sou contigo. A Bíblia diz, aleluia, que tornou Deus fazer dele outro vaso, ou seja, o mesmo material. Você não é descartável. Deus ele pega você, nem que ele tem que quebrar, moer, amassar, molhar tudo de novo com a sua aguinha e começar a te lavar, te lapidar, te forjar, te preparar, aleluia, movimentar tudo sobre a tua vida, mas você está no centro, está na roda, está na mão do oleiro, então você ainda não tá, a sua situação ainda não está perdida, mas eu sou fraco, missionária, eu já caí, eu já errei, eu já adquiri até coisas, mas também perdi tudo, mas continua no centro, continua na presença, porque perdendo ou adquirindo, você está na mão do oleiro. E você não pode desistir. A Bíblia vai dizer, e fez dele outro voto conforme pareceu bem aos olhos, seus olhos, ou seja, Deus ele está fazendo, sabe, aquele projeto que você fez estava de acordo com teus olhos, de acordo com a tua vontade, mas quando o vaso quebra na mão de Deus, Deus ele vai te testando. Olha, primeiro eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, eu vou ver até onde ele vai, mas quando ele se quebrar e continuar na minha presença, aí sim eu vou continuar fazendo a minha vontade, aí sim eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer na vida dele. Querido, Deus quer que você deixe, agora é com Deus. Tem coisas que agora com Deus você tentou, você se esforçou, você correu atrás, agiu com o seu braço, mas agora é Deus que vai trabalhar em você. E a Bíblia diz que Deus começou a fazer outro vaso conforme que parecia bem aos olhos dele. Deus ele vai fazer contigo o que parece bem aos olhos dele. Às vezes você quer de um jeito, mas Deus quer de outro. Então veio a palavra do Senhor dizendo, olha, Jesus continua falando com você. Não poderei eu fazer de vós, de você, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Não poderei eu fazer de você o que aquele oleiro fez, ó casa de Israel.
Deus está falando, não, você não está sozinho. Você não está sozinho, você está na mão do papai. Enquanto você estiver na mão do papai, é esperança. Não desista, não volta atrás, missionário. Eu queria tanto casar, mas não consigo. Ninguém me quer, ninguém me aceita. Porque eu estou vivendo e vivenciando isso. Eu ainda cuido disso, faço aquilo. Eu sou disponível todo o tempo para minha família. E muitas das vezes eles não entendem. Não consigo adquirir, eu não consigo tomar posse. É porque Deus está trabalhando. Antes você queria fazer do seu jeito. Agora Deus fala assim, é comigo, filha. É comigo, filho. Eu estou realizando, eu vou fazer. Está demorando, mas é do meu jeito. É porque você ainda não entendeu o meu propósito. O meu propósito não é do jeito que você quer. O meu propósito não é do jeito que parece bem aos seus olhos. O que eu quero fazer contigo é o que parece bem aos meus olhos. Assim diz o Senhor. Então, meu querido, minha querida, Deus é contigo. E Ele vai fazer infinitamente mais. Infinitamente mais na tua vida. Saiba, Deus é Deus e está moldando a sua vida. Olhe para Jesus. Faça conforme a palavra dele, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Que essa palavra venha te edificar, não desista. Eu sei que deu vontade de morrer, eu sei que deu vontade de parar, eu sei que deu vontade de desistir, mas maior é Deus, maior é Deus, tá bom? Fique com essa palavra e que Deus abençoe e continue no centro da presença de Deus. Que Deus ele vai realizar na sua vida infinitamente mais. Que Deus te abençoe. Em nome